Hoje vamos abrir a palavra de Deus, livro de Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7. Nós leremos do verso 28, do 22 até o 38. Do 22 até o 38. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura com um peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote, por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão, que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas ofertas ao Senhor. Amém. Senhor, nós, na Tua presença, nos encontramos mais uma vez e clamamos ao Senhor. Desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar a glória do Evangelho, da obra de Cristo Jesus, na antiga aliança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Nós não poderíamos imaginar que aquilo que Deus criou, determinado propósito ou um fim, possa ser usado para um outro propósito ou outro fim. Interessante que a primeira pergunta do breve catecismo é: qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja, Deus nos criou para um fim, para um propósito. E qualquer uso ou qualquer prática da nossa vida ou conduta que não proclame ou não busque esse objetivo, nós estamos indo de encontro à sabedoria divina que nos fez para esse determinado fim. Tudo o que ele fez para um fim. Interessante que até a maneira como nós usamos aquilo que Deus nos deu determina como nós vivemos, se é para a glória dele ou não. Thomas Boston, comentando, e até nós falamos isso na escola dominical uma certa vez, ele diz que, usando a imagem, a figura dos homens de Gideão, e que aqueles que se ajoelharam
para beber água, foram rejeitados, ele disse: todo aquele que se prostra diante daquilo que Deus deu para adorar não serve para a batalha do Senhor, isto é, ele tem que saber usar aquilo que Deus deu, qual o propósito que Deus deu. Deus lhe deu tantas coisas para um fim, para a glória dele. Você não pode usar tais coisas simplesmente para a satisfação da sua carne, dos seus desejos e do seu coração pecaminoso. Tudo que Deus fez tem um propósito. E quando esse propósito não é alcançado, logo nós pecamos contra Deus. Dessa maneira, você então entende que Deus é de fato todo-poderoso. Porque agora, o homem que não deseja glorificar a Deus, o homem que abomina a Deus, mesmo esse homem, Deus com a sua mão secreta e invisível, governa todas as coisas de tal maneira que ele será glorificado até mesmo na vida daqueles que se opõem à glória do seu nome. O problema é que essa glória não foi dada por vontade, que não foi dada porque se rendeu a Deus. Ela vai ser dada porque Deus vai conduzir todas as coisas para esse fim. Deus cria e estabelece ordem para tudo aquilo que ele fez. Dessa maneira, um texto como esse de Levítico, você vai compreender que o sacrifício, não é? E os detalhes do sacrifício apontam que cada elemento e cada prática tinha um propósito. E era determinado para um fim. Nada poderia ser desvirtuado. Nada poderia ser desvirtuado. A gordura pertence a Deus. O sangue é a vida, e você não pode usar o sangue de qualquer forma. Você precisa saber usar o sangue. Lembrem-se que essas são instruções dadas ao sacerdote. Perceba que essa segunda seção dos sacrifícios aponta para o sacerdote. Então, a primeira etapa que vem do capítulo 6, ele diz como eles devem lidar com as ofertas dadas ao Senhor, isto é, como o sacerdote lida com fogo. Você não deixa apagar o fogo que Deus trouxe sobre o altar. Não apague o fogo. Essa é a linguagem usada por Moisés no livro de Levítico. Depois ele diz como você deve manejar o alimento dentro do santuário. Agora, e depois ele vai falar como você deve manejar o alimento e agora a comunhão entre aqueles que sacrificam. O alimento trazido e o que produz santa comunhão no meio do povo. Eles têm que aprender a manejar todas essas coisas para que em todas elas Deus seja glorificado e o propósito de cada coisa seja cumprido. Perceba que estão dispostos também o caso da exceção. Veja, quando Deus diz assim, né, no capítulo 7, volte comigo, por favor. Verso 27. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Veja o verso 25. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Veja, Deus vai cumprir, Deus vai ser glorificado de uma forma ou de outra forma. Ele vai ser glorificado fazendo aquilo que ele ordenou, ou ele vai ser glorificado na disciplina que ele vai trazer sobre aquele que não fez aquilo que ele ordenou. Aspectos que são bem determinados na Escritura Sagrada. Mas por que a preocupação com a gordura? Não é? Por que a gordura pertence a Deus? Porque ninguém poderia comer da gordura. Veja, até mesmo um animal que era dilacerado no campo, ou que foi encontrado morto, não é? Você poderia usar a gordura para qualquer fim, só não podia comer, porque pertencia a Deus. Eles faziam óleo para queimar a lâmpada dentro das suas casas. Eles faziam da gordura. E perceba que a gordura tinha um fim importante, não é? Não é? Quando você vai fazer churrasco, não é? Você que é nisso, não é o meu caso,
tá certo? Talvez eu coma direitinho um churrasco, mas não sei muito bem dos detalhes. Mas você percebe como funciona um churrasco. Você vai fazer um churrasco, você põe a carne com gordura em cima, a gordura ela vai servir de combustível para o fogo. Quando ela cai, só a gordura é usada, e um dos motivos que ela é usada é para que o fogo no altar não se apague, para que sempre ele esteja ali com toda a sua força. A gordura pertence ao Senhor. Não pode ser dada a ninguém. Interessante é que, metaforicamente, a gordura passa a ser o princípio daquilo que é abundante e bom. Veja, lá no livro de Gênesis, no capítulo 45, abra sua Bíblia comigo. Gênesis 45, verso 18. Gênesis 45, verso 18 diz assim: Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura. A palavra fartura aí é gordura. Literalmente a mesma palavra em hebraico usada para gordura. É a mesmíssima palavra. Então, eu vou dar para vocês a fartura da terra. Todas as coisas pertencem a Ele, não é? O que é o melhor da terra será entregue a Deus. Pertence a Deus. O melhor da terra pertence a Deus. A melhor parte pertence a Ele. E metaforicamente, a linguagem, a gordura, ela é associada àquilo que é bom, a ponto que em Gênesis 45 ela é usada como sinônimo de fartura. Dentro do campo semântico, gordura passa a significar fartura. Grandes benefícios vindo da parte de Deus ao povo. Interessante que esse é um conceito também que está diretamente associado àquilo que é o mais íntimo, o mais interno, o que é dado a Deus, o melhor daquilo que nós temos e possuímos. Ora, esse princípio nos faz lembrar, irmãos, que não basta apenas as palavras, Deus se importa com o nosso coração. Não basta as palavras. Então, por exemplo, um médico que vai fazer um juramento no dia da sua formatura e ele não está nem um pouco preocupado com a ética estabelecida no juramento, as palavras soam vazias diante de um voto que não fala a verdade do seu coração. Deus não vai se satisfazer com as nossas palavras no culto. Deus não vai se satisfazer com os nossos gestos no culto. Deus vai se satisfazer com a gordura, isto é, com a fartura, o melhor, com o que está no íntimo do nosso ser. Deus vai se satisfazer com aquilo que vem do nosso coração, o mais íntimo do nosso ser. Um voto de um casamento em que o marido ou a esposa fazem diante de Deus e dos homens, mas de ser fiel, de cuidar dele na saúde ou na doença. A enfermidade vem, o seu voto é esquecido e ele dá as costas, dizendo: não me interessa o que você está passando, isso é problema seu. Nós ouvimos testemunhos nos dias das nossas aflições, de pessoas que falaram que não poucos maridos abandonam as esposas quando elas passam por tais dificuldades. Ora, isso acontece exatamente por quê? Porque o nosso voto é vazio. Nós não falamos aquilo que está, de fato, no nosso coração. Nós não falamos aquilo que está no nosso coração. Deus disse:
Esse povo me louva, me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo me adora com os lábios, mas o melhor, o íntimo, o pensamento, está longe de mim. Lembre-se, se é assim, se esse é o estado do seu coração hoje, certamente serás cortado da presença do Senhor. Porque Deus não quer apenas ser adorado com os lábios. Não apenas com as nossas palavras, mas com os nossos mais íntimos pensamentos. Os fariseus diziam: os teus servos, os teus discípulos, comem sem lavar as mãos. Jesus disse: vocês limpam o copo externamente, mas internamente ele continua sujo. Chega de vivermos de aparência. Chega da hipocrisia. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele prescruta os nossos pensamentos. E Ele ceifará os que cantaram com os lábios, mas o coração estavam longe dele. O profeta Isaías, no capítulo 1, citado já anteriormente por nós, diz assim: quanto mais vocês multiplicam as suas orações, mais eu viro o rosto de vós, para não vos ouvir, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Deus abomina a iniquidade com ajuntamento solene. Não me entregue outra coisa, a gordura é minha, a sinceridade é minha, o íntimo do teu pensamento é meu, a fartura é minha, tudo isso me pertence. Não entregue a outro, isso me pertence. Exatamente o que o Senhor nos ensina. Porque serás cortado da minha presença. Uma vida de obediência genuína não é substituto para a devoção. Pense bem nisso, irmãos. Os profetas insistiram dessa forma. Religião externa não produzirá um culto verdadeiro. Sim, nós temos que adorar a Deus como Ele prescreve. Sim, é no dia do Senhor. Sim, nós temos que estar aqui na casa de Deus. Sim, nós temos que fazer o que Ele manda. Não podemos por teatro. Sim, tudo isso é verdade. Mas de coração, sinceramente, não apenas na forma, mas no íntimo do nosso pensamento. Porque não sobrará nada. Porque assim como a gordura é queimada, seremos também, se não adorarmos a Deus como Ele requer. A segunda parte do texto de Levítico nos leva a um outro aspecto que já foi bem tratado por nós nas outras mensagens que traziam à tona esse mesmo princípio. Não é? Eu vou levantar o aspecto que já foi tratado, mas vou caminhar para um outro lado nessa manhã com vocês. Veja, a porção que pertence aos sacerdotes, isto é, aquilo que é dado ao sacerdote.
O que é do sacerdote e o que é de Deus. Veja que coisa interessante. O que é do sacerdote e o que é de Deus. O que pertence ao sacerdote e o que pertence a Deus. Ora, o sacrifício então do animal, o sacrifício do cordeiro, ele satisfazia Deus e as nossas necessidades. Perceba, todas as coisas ele satisfaz, ele cumpre o seu propósito. Mas veja o que acontece quando você não quer dar o que pertence a Deus e quer ficar com aquilo que pertence a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 15 a 17. Com atenção, preste atenção exatamente nas palavras que os filhos de Eli fazem. 1 Samuel, veja, verso 12 em diante, os filhos de Eli. Comigo a leitura diz assim: eram, porém, os filhos de Eli. Só um detalhe, lembra que o sacerdote servia no santuário, servia na casa de Deus, e os seus filhos trabalhavam com ele. Então perceba, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Não se importavam com o Senhor. Pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: porém hás de uma dar agora, e se não, tomá-la-ei à força. Você deve me dar agora, senão eu vou tirar a força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. A carne vinha com a gordura. Tire, o adorador dizia, tire a gordura e dê a Deus, e fique com a carne para você. Ele dizia: não, eu quero com tudo. Você sabe o fim da história? Eli chega a repreender os seus filhos no verso 22. Do mesmo capítulo. Mas não faz com a veemência necessária. O que é que acontece com ele? Seus filhos morrem. Porque pecam contra o Senhor. Cuide não apenas da forma como seu filho adora na casa do Senhor, mas cuide do coração dele, das intenções dele. Como ele ouve a palavra de Deus. Preste atenção nisso. Quando a preocupação é apenas com as coisas externas, mas não há mudança no coração, cuidado. Você pode estar fabricando um fariseu para adorar o Senhor. Cuidado. Preste atenção nas angústias do seu filho. Preste atenção na dificuldade que ele tem de vir à igreja. Preste atenção. Você até pode arrastá-lo para o culto, mas rogue a Deus. Que Deus mova o coração dele, ele tenha prazer de vir adorar o Senhor. Ensine a ele
que a gordura pertence a Deus. Que o íntimo pertence a Deus, que o pensamento pertence a Deus, que o íntimo do meu coração pertence a Deus, não apenas o aspecto externo da adoração, não, tudo pertence a Deus. Não entregue a Deus apenas uma parte, entregue tudo a Ele. Entregue o que é mais precioso a Ele. Os sacerdotes se alimentavam depois que a gordura era entregue a Deus. A carne era dele. Veja, voltemos lá para o texto levítico, por favor. Veja como a linguagem utilizada por Moisés determina os detalhes dessa adoração. Veja, no verso 29 ele diz, fala aos filhos de Israel dizendo, quem ofereceu ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Mas veja, o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, aquilo que o filho de Eli não fez. Ele disse, me entrega tudo que é meu. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Você vai pegar, veja, ele poderia dizer, o resto é seu. Não, mas a gordura é minha, o peito é seu, e quem oferecer vai ter a coxa direita para comer. Veja o detalhe, a informação. Não é porque havia um detalhe na coxa direita, é porque é específico eu e o que é meu. Mas ao mesmo tempo, era para ser dito. Perceba que na bíblica há uma expressão oferta movida e oferta. São duas palavras que são distintas, uma oferta movida e oferta. Não é? Essa expressão oferta movida, essa oferta chamada oferta movida era aquilo que poderia até ser sinônimo do que se chama de contribuição. Algumas Bíblias vão os traduzir por contribuição. Porque essa oferta era para o alimento do sacerdote. Eles vão trazer, e essa oferta era uma parte a Deus e a outra era dada ao sacerdote. E alguns até traduzem por a palavra contribuição. Eles vão contribuir. Essa é a linguagem bíblica. Eles vão contribuir. Porque o alimento do sacerdote e dos filhos da carne que era trazida como oferta pacífica ao Senhor. E cada parte era dada ao sacerdote e aos seus filhos. Veja, no verso 34 ele diz, porque o peito movido e a coxa da oferta tomei Israel do seu sacrifício pacífico e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos. Ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdote. Veja, a preocupação e o foco dessa narrativa é dizer aquilo que pertence a Deus é de Deus e o que pertence ao sacerdote é para suprimento, para que eles tenham o necessário para viver. Como eu disse, nós já tocamos nesse assunto, eu não tenho como não fazê-lo de novo, não é? Podendo não dar ao texto o devido foco que ele está dando, mas eu queria ir um pouco adiante dessa verdade, além do que já foi dito, e um pouco adiante. Primeiro, mostrando alguns aspectos que nós podemos chamar de importantíssimos, não é, nesse legado dado pelo Senhor. Veja, primeiramente, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Abra sua Bíblia comigo. 5 diz assim. (8, 3 a 5). Porque eles testemunham na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha só, irmãos, não é a contribuição, mas eles deram mais do que eu esperava. Eles se deram, eles se entregaram, deram a si mesmos ao Senhor. Veja, essa linguagem bíblica usada pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, olha, vocês precisam oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês precisam ser queimados no altar. Vocês precisam se entregar. Não é contribuição. Eu dou o meu coração. Eu me envolvo com aquilo. Aí, não é, nós pensamos que o problema da igreja é dinheiro. O problema da igreja é coração convertido, envolvido com a causa de Deus. Ora, Deus não precisa de dinheiro, irmãos. Uma determinada igreja, eu fui pastor de uma grande igreja em Recife, eu fui auxiliar dessa igreja, e foi me pedido pregar sobre... houve uma queda nas finanças da igreja e me pediram para pregar uma série sobre dízimo. E aí o pastor disse, foi pela primeira vez que alguém pregou sobre o dízimo e que caiu mais ainda a arrecadação. Porque as palavras foram muito simples. Deus não quer e não precisa do seu dinheiro. Deus é dono do mundo e Senhor de todas as coisas. Tem todas as coisas nas mãos. Não traga ao Senhor o dinheiro fruto de ilegalidade. Não traga ao santuário, não traga a Deus o dinheiro fruto de roubo, de injustiça. Não traga ao Senhor. Importa obedecer. Mas ao mesmo tempo, o que o Senhor requer é não apenas que nós tenhamos um coração disposto a contribuir, mas nós tenhamos um coração envolvido com as coisas de Deus. Eu não mandei minha ajuda para os irmãos apenas, não. Eu entreguei minha vida por isso. Ali, na beleza do seu escritório, mandando dinheiro para a igreja, sem ter o mínimo compromisso com a igreja. O apóstolo Paulo disse, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Na mesma carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios ainda, no capítulo 9, verso 9 a 11, diz assim a palavra de Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributas graças a Deus. Perceba, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Que coisa impressionante. Ora, ele enriquece vocês em tudo, em todas as coisas. Para quê? Para que vocês sejam generosos. Porque Deus é Deus generoso. Que deu o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E que criou o mundo e todas as coisas e deu ao homem para governar. Deus tem dado a nós muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Olhe para a sua mesa. Olhe para a sua casa. Por quê? Por que vives a reclamar?
a ser generoso, a socorrer, a contribuir na casa. Pare de gastar o seu dinheiro com aquilo que é fútil, com aquilo que não tem vida nem valor. Use os seus recursos com generosidade. Ele enriquece vocês em tudo, para toda a generosidade. Interessante a palavra de Deus ainda. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Esse texto já foi lido algumas vezes por nós no decorrer desses estudos. Voltaremos a ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhum destas coisas, e não escrevi para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes de alguém me anule esta glória. O apóstolo Paulo ele não quis esse direito. Ele diz, é assim que funciona. Essa é minha glória. Mas eu preciso dizer que quem vive do Evangelho se alimenta do Evangelho. E o que é que a transformação acontece na vida de um crente? As mudanças delas são tantas e uma delas é a generosidade. Preste atenção nisso, irmãos. Lembrem-se da história lá de Atos, narrativa de Atos. Quando o Evangelho chega aos gregos. Lembrem-se, a igreja envia missionários e o Evangelho chega aos gregos. E eles se convertem ao Senhor. A primeira coisa que acontece, começa um problema em Jerusalém de ordem seca, e eles passam necessidade. E o que é que a igreja faz? Os recém-convertidos na Grécia enviam recursos e sustento para os irmãos que passam a ser sua família a partir daquele momento. É assim que o Senhor trata. Último texto, por favor, nesse tópico, né? Gálatas, capítulo 6, verso 6. Gálatas 6, verso 6. Diz assim as Sagradas Escrituras. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Palavras do apóstolo Paulo. Aquele que está sendo instruído na palavra. Ora, é estranho você pensar, eu sou alimentado da palavra em tal igreja, eu sou instruído, pastoreado, cuidado, mas o meu compromisso não é com aquela igreja, é com outra igreja. Isso não combina com a Escritura Sagrada. Você tem compromisso com a igreja e que tem cuidado de você. Não existe esse princípio contrário na Escritura Sagrada. Mas, em último lugar, não apenas a generosidade causada pela obra redentora, que deu a sua vida por mim, que morreu por mim, que me redimiu do pecado, não apenas vai produzir em mim generosidade, mas vai trazer para mim também a sensação e a certeza de que todas as minhas necessidades são supridas. Ora, veja que de Cristo, a justiça é satisfeita, o sacerdote e seus filhos se alimentam, e também a casa do adorador vai comer da carne do sacrifício. Porque todos serão supridos pelo sacrifício do Cordeiro. Todos serão supridos pelo sacrifício do Cordeiro. Não apenas redundará no aspecto da generosidade financeira, mas da satisfação, a satisfação, o contentamento do nosso coração. O que Cristo fez por mim é suficiente.
não recebo apenas a vida eterna, mas o cuidado diário para comer, viver e vestir. Nós temos estudado esse tema na escola dominical e vamos continuar hoje ainda na escola dominical, falando sobre o tema dos 10 mandamentos e o aspecto específico do contentamento. E um dos aspectos levantados por Thomas Boston no comentário desse tema, ele diz: quando Deus é meu Deus em Cristo, todas as minhas necessidades são supridas. Quando Deus é meu Deus em Cristo, todas as minhas necessidades são supridas. Ele pergunta: o que é uma vela apagada num quarto, quando o sol já raiou na minha janela? O que é a necessidade que eu tenho de alguma coisa nessa vida? A glória de Cristo, a glória do Evangelho já se manifestou a mim. Então, não apenas dessa vida, mas da eternidade, eu estou satisfeito. Ele tem cuidado de mim. Ele deu a vida por mim. Ele foi queimado por mim. Ele foi moído por mim. As suas feridas me trouxeram paz. O que mais eu preciso, irmão? Quando João, escrevendo Apocalipse, escreve: nós seremos nele herdeiros de todas as coisas. Thomas Boston então comenta: o que é uma carteira com pouco dinheiro para aquele que herdará todas as coisas em Cristo Jesus? O sacrifício supre as nossas necessidades. Nós estamos plenos nele, satisfeitos nele. Completamente. E quando nós estamos satisfeitos dele, nós estamos preparados para viver. Ainda Thomas Boston comentando diz assim: Orfa e Ruth, uma escolheu um marido e a outra Deus. Orfa escolheu abandonar o seu Deus para casar com um homem. Quando ela escolheu um marido, ela perdeu o povo e o seu Deus. Ruth preferiu Deus. E Deus lhe deu um marido e um filho, que era da descendência do Salvador do mundo. E um filho que era da descendência do Salvador do mundo. Sabe por que nós não vivemos assim, satisfeitos? Porque nós não abrimos os nossos olhos para perceber o tesouro que nós temos. É como aquele, lá em Mateus, que o Senhor Jesus descreve, que encontra um tesouro e abandona tudo por causa daquele tesouro. Quando nós encontrarmos esse tesouro, quando nós nos depararmos com a obra de Cristo, com o sacrifício de Cristo, com a ira que viria sobre mim e caiu sobre ele, com a misericórdia dele, quando eu me deparar com isso, então eu entenderei. Toda a glória dessa vida se apagará diante de mim, porque encontrei a joia mais preciosa que alguém pode encontrar. O tesouro mais precioso. Ali, no Calvário, no sacrifício, na morte do Cordeiro, que satisfaz a justiça de Deus. Necessidade do sacerdote e seus filhos, e alimenta o adorador. O sacrifício que supre todas as nossas necessidades. Por quê?
Nosso coração está ansioso. Por quê? Nosso coração está inquieto. Acalme o seu coração. Está diante de você o maior tesouro que alguém pode achar. E Ele é Cristo, o nosso Senhor. Aquele que tem poder para acalmar a nossa alma. E no meio das tribulações, contemplar com gozo e alegria a vitória eterna já conquistada por Ele. Acalme o seu coração. Ele morreu por você. Todas as suas necessidades estão supridas nele. Não precisa de um marido. Você precisa de Deus. Você não precisa de Você precisa de Deus. Você não precisa de um filho. Você precisa de Deus. Ele suprirá todas as tuas necessidades. Hoje e para sempre. Amém. Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus, bendito Deus. Não há palavras para expressar a grandeza de tal obra. Nem para entender, não há compreensão suficiente. Por isso nós nos humilhamos diante de Ti. Senhor, desvenda os nossos olhos, Senhor. Abre nosso entendimento, Senhor. Para que essa verdade penetre a nossa alma plenamente. Domine o nosso pensamento, Senhor. E satisfaça a nossa vida plenamente. Abençoa aqueles que não Te conhecem nessa manhã, Senhor. Poderosamente a eles nessa manhã. Redimindo a sua vida, acalmando a sua alma e trazendo salvação. Assim como o Senhor acalmou o coração de Abraão, quando disse: Abraão, não mate o seu filho. Eu providenciei um cordeiro para ele. Ajuda-nos a ver, ó Deus. Como Abraão, atrás do arbusto, um cordeiro, não. A olhar para a cruz do Calvário. Olhe para a cruz do Calvário e lá encontraremos aquele que deu a vida por nós. Sim, Senhor, o Senhor providenciou um cordeiro para nós. Bendito seja o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.